A palavra poderosa que hoje eu quero deixar para vocês é a respeito de dificuldades. Gente, quantas vezes a gente não pensa em desistir quando a gente passa uma dificuldade? Quantas vezes a gente não pensa em reclamar quando a gente passa uma dificuldade, não é mesmo? É muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo tá bem. Ou não, porque muitas vezes as pessoas esquecem de Deus momentaneamente quando tá bem. Mas eu quero dizer sobre as dificuldades hoje em dia. As dificuldades, muitas vezes, elas vêm para nos mostrar diversas coisas. E eu vou citar algumas aqui para vocês. A primeira delas, as dificuldades, ela vem para te tornar mais forte. Às vezes a gente desaba mediante uma dificuldade, né? A gente fica acabado. Destrói a gente. Muitas vezes a gente não tá bem já psicologicamente e vem, parece que é um tsunami, né? Quando você tá se reerguendo, vem um, aí quando você se reergue de novo vem outro, né? Muitas pessoas vêm com essa queixa pra mim, que é essa sensação de que quando você levanta, vem uma onda maior e ó, bate em você e você cai de novo. Então, a primeira coisa para te tornar mais forte, né? As tempestades, elas não vêm para te matar. Elas vêm para te ensinar alguma coisa. Então a primeira é tornar você mais forte para a próxima fase. Porque nós estamos aqui para evoluir, para nos observar, observar o nosso comportamento, aprender e evoluir. E não só para a gente aprender e evoluir, mas para ensinar outras pessoas a se reerguer, a se fortalecer e a seguir em frente, como a palavra nos ensina. Foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar. Mas não foi só para nos ensinar de forma individual, foi para que nós possamos passar a palavra adiante para as pessoas, para as gerações que ainda não conhecem a palavra. Então essa é a nossa função. Quando a gente passa uma dificuldade, a gente também tem que ensinar o outro. A gente passou por uma dificuldade, talvez o outro esteja passando pela mesma coisa. E às vezes você já se curou daquilo, é uma oportunidade para que você ensine o outro como sair disso. Então você também ganha uma função aí, um professor. Um professor que vai ensinar a outra pessoa a ter sabedoria para agir, para lidar com a situação. E isso vira uma corrente linda, porque você aprende, você ensina aquela pessoa, ensina para outra pessoa. E esses ensinamentos vão passando de geração em geração. Outra coisa, às vezes a dificuldade vem para denunciar algo de errado que nós estamos fazendo. Raramente a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Normalmente a gente pensa assim, vem de fora. Não é de mim, não. Eu tô fazendo a minha parte aqui. E às vezes a gente está fazendo algo de errado. Nós precisamos ser humildes para reconhecer e conseguir observar quando nós estamos errando, quando não é o outro, quando não é a circunstância, mas quando é você que está errando, com você mesmo ou com outra pessoa. Tem dificuldades que vêm para dar um chacoalhão na gente, para a gente ser mais humilde, para reconhecer os nossos próprios erros, para aprender a pedir perdão, se humilhar perante da presença de Deus e seguir em frente, sendo uma pessoa melhor. Tem outro tipo de dificuldade que vem para fortalecer a sua fé. Tem aquela parte da Bíblia que fala, quando Jesus estava dormindo dentro do barco, os discípulos estavam com ele. E estava acontecendo uma tempestade enorme fora do barco. E estava todo mundo desesperado, porque a água estava entrando dentro do barco e estava todo mundo maluco, falando assim, meu Deus, vamos morrer. E aí, cadê o mestre? Tá dormindo. Como assim? O que você aprende com essa história? Deus praticamente está te ensinando a confiar.
Se Deus falou, vamos atravessar para outra margem, é porque vocês vão atravessar. Se Deus falou, saia desse relacionamento que ele não é para você, é porque não é para você estar nesse relacionamento. Se Deus falou, não faça isso, não faça, porque o preço que você pagará será alto. É basicamente isso. Se Deus falou, haja, haja. Porque se você ficar parado, você vai pagar um preço alto por isso. Então, diversas são as dificuldades que nós passamos, nós não entendemos que muitas vezes a tempestade que vem na nossa vida é para fortificar nossa fé. Essa parte da Bíblia que fala sobre que Deus estava dormindo dentro do barco e os discípulos ficaram desesperados com essa situação, e obviamente, né, eu também ficaria no meio do mar com aquela tempestade, você faria o quê? Né? Foram acordar o mestre. E o mestre só deu um comando. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero dizer, porque o fato de ele ter dado comando para a natureza, né? E a natureza ter obedecido só mostra a força dele e a soberania dele. Mas o que eu quero dizer aqui sobre as dificuldades é o seguinte: vocês notaram que antes deles estarem nessa tempestade, qual que foi a ordem de Jesus? Vamos atravessar para outra margem. E a coisa estava acontecendo e todo mundo desesperado, achando que ia morrer. O que essa situação mostra para mim? Sim, se Deus está em você, se você age corretamente e se você recebeu uma ordem de Deus, cumpra. As tempestades, os problemas, enfim, os impedimentos, certas coisinhas vão vir. Agora, a ordem é clara. Atravesse para outra margem. O que Deus está querendo dizer? Que você vai conseguir. Você vai conseguir conquistar os seus objetivos, seus sonhos, seus planos, desde que você confie. Porque ele já deu uma ordem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Vocês conseguiram ouvir o que eu estou falando? Aliás, não é eu que estou falando. É o próprio Deus que falou isso para você. Isso é bíblico. Se ele cumprir, se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que você precisa confiar. Deus não falou, se ele falou que vai cumprir certa coisa na sua vida, ele não falou que você estaria isento ou isenta de dificuldades, de situações, de probleminhas. Deus jamais falou isso. Ele falou que nós não estaríamos isentos. Mas se ele falou assim, atravessa a porta margem, é porque você vai atravessar a porta margem. Às vezes a gente pensa que a gente vai afundar, afogar nessa tempestade que a gente está passando. E a única coisa que Deus quer com essa tempestade é que você tenha fé e acredite e atravesse para outra margem. Então, o que hoje eu vim ensinar para vocês, basicamente, é que as dificuldades, elas vêm para nos ensinar diversas coisas. E a gente precisa ser mais sensível para ouvir e aprender sobre as dificuldades. Não se desesperar mediante a primeira dificuldade, segunda, terceira, 1000 dificuldades que aparecerão na tua vida. Não importa. Respira fundo e pensa. O que essa dificuldade está querendo me mostrar? O que eu preciso aprender com essa dificuldade? E use a sua inteligência para entender o que Deus está querendo te mostrar com essa dificuldade. Você vai sair dela, é só uma fase. Você só precisa refinar um pouquinho os teus ouvidos, a tua visão, a sua inteligência, aprender mais sobre você, sobre a palavra de Deus, ter mais calma para resolver os seus problemas.
e que o Senhor derrame em você o Espírito Santo e o espírito de discernimento para que você saiba identificar essas tempestades, essas dificuldades, o que elas estão querendo te ensinar. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Cristin, terapeuta, reprogramadora neurolinguística, trabalho com neuroeducação. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês me seguirem e a gente se vê no próximo vídeo.